Isso retomamos indignação ao lembrá-lo. Estivemos à frente da Assembleia da República, com as organizações em conjunto que aqui estamos hoje, a recordar que no dia 3 de maio de 2019, aquele que agora continua a ser Primeiro-Ministro, António Costa, fez aquele golpe de ir à televisão fazer uma declaração ameaçando atirar com o governo ao chão, portanto dizendo que não iria continuar a governar e muitas vezes diria a desgovernar Portugal, atiraria com o governo ao chão caso a Assembleia da República aprovasse a recuperação do tempo de serviço. É bom manter a memória destes acontecimentos, até porque nós, sindicatos que aqui estamos hoje, somos por vezes acusados de, nessa altura, nada fazermos. Mas as condições que foram criadas na Assembleia da República para que tivesse estado por um fio a aprovação da recuperação do tempo de serviço, essas condições não caíram do céu. Essas condições foram criadas desde logo pela luta dos professores, que prosseguiu, umas vezes de forma mais intensa, outras vezes de forma não tão intensa, e foi possível também pela intervenção dos sindicatos. Não estamos esquecidos disso e nunca iremos esquecer dessa ameaça feita. Aquilo que foi dito é, se fizerem justiça ao tempo de serviço cumprido pelos professores, o governo demite-se. Foi isso que foi dito aos professores. Eu creio que é mais um elemento fortíssimo que nos indigna da desvalorização a que sucessivos governos, e aquele em particular, foram votando a nossa profissão, a profissão docente. E o que é facto é que essa ameaça colheu em alguns setores. E se tínhamos na Comissão Parlamentar que discutiu esta matéria uma maioria disposta a aprovar a recuperação do tempo de serviço, com essa ameaça alguns meteram a viola no saco e no dia seguinte estavam a permitir que o Partido Socialista chumbasse essa possibilidade. Também é bom dizer que outros mantiveram a coerência e a firmeza das propostas e da defesa que tinham feito da recuperação do tempo de serviço dos professores. Aqui foi falado, e esta é uma matéria que não é única, já passaram aqui muitos assuntos e não iremos certamente conseguir, nem é o espaço para isso, abordá-los todos, não é? Mas a questão da carreira, da recuperação do tempo de serviço, dos malefícios provocados pelas vagas nas nossas carreiras, é um tema que está hoje na ordem do dia, desde logo porque decorrem negociações. Sim, elas não terminaram. As organizações sindicais que aqui representamos requereram, como já foi lembrado aqui, a negociação suplementar. Mas é bom que se diga que se a negociação suplementar muitas vezes é vista como uma oportunidade para limar umas arestas, nós estamos numa situação em que não basta limar arestas. E estes sindicatos, com toda a certeza, não irão para a reunião suplementar discutir, corrigir erros ortográficos e acrescentar vírgulas aqui ou ali. Não, estas organizações sindicais têm uma proposta, apresentaram já em março uma proposta ao Ministério da Educação que visa a recuperação do tempo de serviço num limite, num horizonte de 3 anos, considerando a duração da legislatura em que estamos, e é essa proposta que nós precisamos de discutir. Sim, porque o Ministro da Educação recebeu a proposta e de uma forma, não é o mais importante, mas eu diria até pouco educada, ainda não lhe respondeu. E essa é a proposta dos professores. É uma proposta que não deixa um dia que seja de fora. Não pode ficar um dia que seja de fora da recuperação. Esta é a determinação
dos professores. Com o tempo de serviço não se brinca. Agora, como todos sabem, estas organizações sindicais não entram nas negociações com uma posição de inflexibilidade que impedisse a discussão da forma de recuperar o tempo de serviço. E nós estaremos, nas negociações suplementares, disponíveis para discutir o faseamento da recuperação. Nós apontamos na proposta um limite que coincide com o limite da legislatura. Mas até poderemos discutir além disso. Não discutimos, não pomos à venda é o princípio da recuperação de todo o tempo de serviço. Esta proposta que o Ministério pretende ver aprovada, que já foi aqui comentada, é acompanhada por mais uma afirmação que, no mínimo, há de provocar estranheza. O Ministro, numa das últimas reuniões, dizia que reconhecia a justiça e a legitimidade desta reivindicação da contagem da recuperação do tempo de serviço. Isto é uma coisa difícil de comentar. Como é que um Ministro pode assumir o reconhecimento da justiça e legitimidade desta reivindicação e depois apresentar um projeto em que recupera 0 desses dias? Bem, aquilo que nós temos analisado é que ou o Ministro é um grande hipócrita ou o Ministro não vale nada dentro daquele governo. Venha ao diabo e escolha. O que acontece é que o resultado daquilo que o Ministério pretende não serve. No projeto do Ministério da Educação, a preocupação é deixar fora mais do que incluir. É um exercício de engenharia para excluir eventuais beneficiados de algumas medidas pontuais. É um exercício para excluir a torto e a direito. Como já se disse, não recupera um único dia dos 6.623 que nós reclamamos, e não estamos a falar agora, mas temos de falar disso, da recuperação de outro tempo de serviço que também foi retirado aos professores em transições de carreira, designadamente. Este anteprojeto do Ministério da Educação é acompanhado também por lamúrias sobre o custo financeiro que teria fazer justiça ao trabalho dos professores. Essas contas que são apresentadas pelo Governo são contas demagógicas, com mais clareza, aldrabadas, não correspondem à verdade, não têm em conta designadamente a ida para a aposentação que está a acontecer a um ritmo muito elevado de professores que estão mais no cimo da carreira e a sua substituição por outros. E é acompanhado ainda por outra coisa, que é dizer que isto levava o país à bancarrota, não há dinheiro, aquela conversa do costume, dizendo que então teria que ser feito para todos essa contagem do tempo de serviço. É bom lembrar aqui que a contagem do tempo a recuperação do tempo de serviço só não foi feita em carreiras em que o tempo de serviço não é convertido em pontos. E aí estamos nós, estão os militares, estão os polícias. Portanto, esse é outro argumento falacioso para atirar, areia para os olhos da opinião pública e também a nós para tentar entupir a nossa necessidade de protesto, a nossa obrigação de protesto perante essas opções. E quando se fala que não há dinheiro, eu confronto isto porque este é um argumento que serve para tudo e mais alguma coisa. Não há dinheiro. Eu hoje ouvia o anúncio dos lucros da Galp, aquela a quem nós pagamos
uma grande parte do combustível que precisamos para ir trabalhar, para vir do trabalho, para essas coisas todas, que em 3 meses conseguiu um aumento de lucros, ainda estamos em 3 meses, um aumento de lucros que vai para além dos 60%. Pois é, não há dinheiro neste país para alguns, para outros há. Há um problema de distribuição e quando o dinheiro é canalizado para uns sítios, naturalmente que não há vontade de resolver problemas como aqueles que hoje impendem sobre a nossa profissão. Sobre os concursos eu não me irei alongar. O apelo nós fizemos ao Presidente da República, não sabemos se entre um gelado, um sorvete, se ele vai, o que é que vai decidir relativamente a esta matéria. Mas aquilo que nós consideramos é que, primeiro, graças à luta dos professores, o Governo teve, e designadamente o Ministro, teve também que abdicar de muitas das suas piores intenções relativamente a esta matéria. Mas acontece que mesmo tendo de abdicar de algumas das piores intenções, ficaram lá linhas vermelhas que os professores não podem admitir. E, portanto, aquilo que foi para promulgação, uma coisa temos a certeza, pode ser muito, mas muito melhorado. E é nesse sentido que estas organizações sindicais fizeram o apelo ao Presidente da República para que não promulgue esse diploma, criando aqui, abrindo espaço para que ele volte à mesa das negociações e possa então ser melhorado. E não tenham dúvidas, se isso acontecer, esperemos que aconteça, a nossa luta vai continuar a ser o fator determinante para que essas melhorias apareçam. Os argumentos lá à mesa das negociações, as organizações sindicais têm-nos tido, são argumentos fortes, são argumentos alicerçados e bem trabalhados, mas nada disso funciona se não for também com o eco da luta de todos nós cá fora. Quando digo cá fora, é como está a acontecer hoje aqui no distrito de Castelo Branco. Outras coisas haveria, portanto, a falar. A promessa de redução da burocracia, sempre que o Governo quer dizer que quer fazer umas coisas a favor dos professores, fala da burocracia. E passa 1 ano, passam 2 anos, passam 3 anos, passam 4 anos. Este Ministro, quando era Secretário de Estado, em 2018, fez um comunicado a dizer que ia tomar um conjunto de medidas, primeiro, para reequilibrar os horários de trabalho dos professores e depois, lá na parte final, assumindo que era preciso analisar e resolver o peso da burocracia, insuportável peso, no trabalho dos professores. Em 2018, a conversa agora continua no mesmo registro, agora criaram uma task force, uma coisa entregada, é o Lab X que vai analisar uma coisa que os professores sabem muito bem e as organizações sindicais já descreveram várias vezes, já fizeram uma lista cuidada de tarefas burocráticas que não deveriam estar a sobrecarregar os professores. Enfim, são outros assuntos. Falou-se já aqui das questões da monodocência, poderíamos falar de outro. Há um que nos toca também pela dimensão humana que arrasta, que é a questão da mobilidade por doença, já aqui referida. Este governo viu-se confrontado com uma coisa que era impensável há uns anos. Vê-se confrontado. Há uns anos ninguém pensaria que o nosso país iria ter um problema de falta de professores. E eles continuaram a maltratar a profissão. E ninguém pensaria que isso pudesse acontecer. Até houve um que apareceu e disse, mas emigrem. Os professores emigrem, não é? E isto foi indo por ali fora até à constatação de que o problema é grave e tem proporções que não se resolvem de um momento para o outro e muito menos com pensos rápidos como aquilo que já foi referido aqui do recurso a trabalho
enfim, trabalho docente sem habilitação profissional. Não é por aí que iremos. Falou-se aqui só um parêntese. A única reunião que a FEMPROF teve com o anterior ministro, creio que foi em 2020, janeiro, fevereiro de 2020, porque, como aqui foi dito, o ministro não convocava reuniões, muito menos negociações, seguiu essa estratégia, também por incapacidade dele para estar à mesa de negociações, mas na única reunião há uma coisa que nós não esquecemos. O ministro teve o tupete de dizer que essa questão, porque foi confrontado com ela, da falta de professores nas escolas, que era uma invenção dos sindicatos e da comunicação social para criar ruído. É o legado que fica desse Tiago Brandão Rodrigues, o ministro que mais tempo esteve à frente da pasta da educação. Como é que isto pode estar em boa situação? Mas o governo agora, acossado por esta falta de professores, pegou nesta questão da mobilidade por doença e pensou, vamos obrigar os professores, mesmo que precisem da mobilidade, a ficar naquela escola para tapar também este buraco, para além da questão do recurso a trabalho sem habilitação profissional. Aquilo que o Ministério quis fazer foi proibir a mobilidade por doença. E andou aqui à volta o argumento da fraude. E nós somos muito claros em relação a isto. Se há suspeitas de fraude, investiguem e punam. Agora, o regime que está de mobilidade por doença é desumano, é inaceitável, não serve a proteção do direito à doença dos colegas que precisam. Amanhã serão alguns de nós que aqui estamos, essa lei é também da lei da vida, não é? Não serve o interesse público, porque o Ministério pensaria, porventura, que isso era uma cambada de falsários que andavam por aí e, portanto, obrigava-os a ficar na escola e tinha ali o problema, alguma falta de professores resolvido. E aquilo que acontece é que muitos dos nossos colegas acabam mesmo por ter de meter baixa. Há aqui uma questão de interesse público. E já não falo daqueles a quem foi recusada a mobilidade por doença e que acabaram por falecer, não em sequência dessa recusa, naturalmente, mas comprovando, de uma forma triste, mas comprovando a gravidade das situações que enfrentavam e que não foram atendidas. A falta de professores é realmente um drama, não se resolve com pensos rápidos. Se tivermos em conta que em 2022 se aposentaram mais de 2.400 professores, que neste ano aposentar-se-ão mais de 3.000, que com o chegar do final da década estaremos em taxas de aposentação na ordem dos 4.000 por ano. Pensem isto e confrontem com os 1.000 que entraram em cursos de formação inicial. Colegas, isto não vai lá com pensos rápidos, é preciso, eventualmente, profissionalizar aqueles que, não sendo profissionalizados, queiram mesmo ficar na profissão, mas é preciso ir buscar aqueles que se foram embora. E, para além disso, é preciso recuperar a atratividade da profissão, é preciso que a profissão docente volte a ser um desejo de futuro dos nossos jovens. Hoje não é, e as razões estão à vista. Temos depois algumas medidas que vão aparecendo, há uma que eu acho notável para ir em sentido contrário desta perda da atratividade. Aqui há tempos o Governo disse que ia arranjar casas para os professores. 12 casas no Algarve, 15 casas em Lisboa. Isto é uma falta de respeito, colegas. É uma falta de respeito isto. Bem, a necessidade de continuarmos a apertar o Governo, deixem dizer assim, está aí. Estas organizações têm procurado encontrar formas de luta que sejam
menos penalizadoras para quem a faz. Nós estamos nisto também num dia de greve que começou às 12 horas, isso também permite que a greve penalize mesmo as situações de vida que também enfrentam dificuldades e que vocês, todos nós aqui sentimos, embora tivesse a ver com a resposta que era preciso dar à estratégia do Governo de manipular a figura dos serviços mínimos para tentar acabar com, ou pelo menos diminuir a contestação. Nós estamos nesta fase, é o 13º dia de greve de incidência distrital nesta fase. Tínhamos estado aqui em 23 de janeiro e já cá estamos outra vez. E temos, já aqui falado, no horizonte o dia 6/6/23. Colegas, nos processos de luta, quem anda aqui há algum tempo já percebeu que os processos de luta não se fazem sempre a subir, sempre em velocidade crescente, sempre em picos de mobilização. Isso não funciona. O importante é que em todos os momentos haja quem segura a bandeira da luta, e é isso que nós fazemos aqui hoje, e isso é de um mérito absolutamente incontestável. Somos nós que, nos momentos em que a mobilização não é tão fácil, encontramos forma de prosseguir a luta. Mas o dia 6/6/23 tem que ser das duas uma. Ou um dia de luta histórico, com uma enorme greve em todas as escolas do país e aqui também em Castelo Branco, ou então que seja outra coisa que estas organizações já propuseram ao Ministro da Educação. É que ele prepare um acordo que permita a recuperação do tempo de serviço, que permita acabar com os malefícios das vagas, recuperar tempo perdido, o tempo perdido na espera das vagas, e prepara um acordo para que o dia 6/6/23, com esse simbolismo todo, seja marcado por um avanço no tal respeito que a nossa profissão merece, que a nossa profissão exige, e na tal valorização, que é uma necessidade, não é de interesse, não é meramente de interesse nosso que aqui estamos. É uma necessidade de interesse para o país, para o futuro. Essa da atratividade da profissão. Mas, colegas, 6/6/23, este circuito, digamos, de greves distritais há de acabar no dia 12 em Lisboa, e não podemos ficar de braços cruzados até 6/6/23. Estas organizações estão a preparar uma ação, lá está, naquela peso e medida de tentar desgastar o menos possível aqueles que têm que dar corpo à luta, o mais possível aqueles que merecem essa luta, que são o alvo dessa luta. Estas organizações estão a preparar um roteiro, uma caravana que irá de Chaves até Faro durante vários dias a seguir, indo pela mítica Nacional número 2, parando nas capitais de distrito ou noutros sítios, junto a escolas onde os professores se juntem à caravana, dando também a imagem dessa dinâmica que é importante, e mantendo, que isto para nós é crucial, para a luta que estamos a fazer, mantendo a presença dos nossos objetivos, da nossa determinação também no espaço público. E é verdade, colegas, nós não sabemos ainda qual vai ser a resposta do Governo, quer nas negociações suplementares, quer relativamente à tal proposta que fizemos de que o Governo avance com uma linha de acordo para 6/6/23, não é? Para junho. Não sabemos e, portanto, temos que estar prevenidos. E toda a gente sabe que no final do ano há avaliações e há exames. E é irresponsabilidade do Governo deixar a coisa correr até a essa fase. Cruzar os braços, deixar andar até essa fase. É evidente que é preciso avaliar como é que a luta pode
e deve decorrer nessa altura. Nenhum de nós ignora que foi introduzido a martelo na lei a ideia dos serviços mínimos na área da educação, contrariando até posições que a própria Organização Internacional do Trabalho tem relativamente ao setor. Portanto, será preciso avaliar. Nós temos a noção que aqui o importante não é multiplicar ações, mas é fazer ações que sejam fortes, que os professores estejam disponíveis para assumir e que levem à resolução de problemas. Aqui ninguém luta por lutar, nós lutamos para resolver os problemas que há muito tardam a ter resposta. É isso, a luta dos professores vai muito para além dos seus estritos interesses, mas uma coisa sabemos: como de janeiro para agora não paramos, daqui para a frente o que é que nós faremos? Não paramos!